Seja bem-vindo ao Macabrocast. Fala, família macabra! Aqui quem tá com vocês é o Peterson, um dos fundadores do grupo Terror Macabro Brasil, e com esse programa novo que nós criamos especialmente para vocês, que se chama Macabrocast. Nesse programa nós vamos discutir vários temas sobrenaturais, teoria da conspiração, alienígenas, serial killers, tudo que foi envolvido com terror, livros, filmes, tudo que foi envolvido com a cultura do terror e do macabro, vai ser aqui que nós vamos fazer agora o conteúdo para vocês, valeu? E com vocês, hoje vai estar aqui a nossa amiga, a Camila, que ela é uma das moderadoras do Terror Macabro Brasil. Camila, dá um oi pra galera. Fala, família macabra! Estamos aí começando o primeiro programa do Macabrocast e vamos aqui trazer alguns assuntinhos que a gente não conversa lá no Face, que lá a gente fica só no raso, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais e falar de um tudo. Isso aí. E outro convidado que nós vamos ter essa noite é o nosso amigo Anderson. Anderson, ele é um crítico de cinema, também apaixonado por cultura macabra, pelo terror, e tá aqui também, sempre vai participar com a gente. Se apresenta aí, Anderson, pra galera. Fala, galera aí do grupo Terror Macabro Brasil. Estamos aqui fazendo essa participação aqui especial aqui nesse programa que só vai mostrar ser humano legal. Só gente boa, que não fez nada de mal. E vocês vão ver aí. Foi um prazer aí participar aí, tá? Obrigado pelo convite. Vamos lá. Isso aí, galera. E hoje, como o Anderson já falou, vai ser só sobre gente boa, gente light, entendeu? Mas o programa nosso de hoje do Macabrocast é sobre as maiores máquinas de matar da história. Nós vamos começar do menos pior pro pior, para dar aquela atençãozinha. E vamos que vamos, galera. O primeiro que nós vamos falar se chama John Johnson. Ele nasceu nos Estados Unidos em 1824. Quem vai falar sobre ele é Camila. Camila, fala sobre esse cara parceiro e o que ele fez. Vocês deixaram mais leve pra mim, né? Só porque eu sou garota. Beleza. Não, o John Johnson eu até entendo a motivação dele de matar, né? Ele estava se vingando, né? Ele ficou conhecido como o comedor de fígado, por que será, né? E, na verdade, a mulher dele, né, foi morta por uma tribo de índios, que era conhecida como os Corvos. E aí ele jurou vingança. Só que ele se vingou de uma maneira bem vingada, né? Ele matava, escalpelava e comia o fígado desses índios. Então, e assim ele matou cerca de 300 pessoas. A estimativa está em torno de 90 a 300 pessoas. E assim, uma tribo, né? Só. E é uma coisa interessante, por que ele comia o fígado? Porque na época se acreditava que a pessoa sem fígado ele não poderia ir para o céu. Por isso que ele comia o fígado dos índios, para os índios morrerem direto para o inferno, que essa era a vingança dele. Não era só matar, ele queria que ele sofresse eternamente. Exatamente. E aí, o que você acha desse vingador aí? Gente boa? Segundo a história aqui, ele foi na guerra do México, né, contra os Estados Unidos, né, que ele fez isso. Ele não só comia o fígado também, mas ele escalpelava esses índios todinho também, né? Era uma coisa que os índios faziam, né, naquela época de guerra, né, escalpelar, né, o inimigo, e ele também fazia isso com eles, além de comer o fígado. Esse cara aí, cara, surreal, cara. Ele perdeu a noção mesmo, a vingança dele foi bem longe, né? Por isso que aconteceu isso tudo aí. Mas, na verdade, eles não sabem, né, o total de morte real, né, dele, né? Eles estimam que foi em torno de 300, né? E vocês imaginam que a sede de vingança dele não parou na primeira morte, porque quantos dias ele deve ter demorado para matar todas essas pessoas, e com esse processo de escalpelar e arrancar o fígado,
que era algo que não era rápido, né? Não era simplesmente atirar e matar. Ele tinha todo um requinte de crueldade e toda uma maneira de destroçar a pessoa, né? Então, você imagina quanto tempo ele ficou nesse processo de vingança. Esse queria se vingar de verdade. E o pior de tudo, não foi só o assassino, foi o governo americano. Porque o que aconteceu com esse cara? Depois dele ter matado 300 pessoas, ele simplesmente só virou xerife. A pena dele foi essa. Ele virou xerife e viveu até não sei. Simples assim. Essa foi a pena de morte dele. A pena dele, virou xerife. Depois de ter matado 300, não sei quantos fígados, virou xerife. Isso que aconteceu com ele. Para ver o quão legal o governo americano. Show de bola. Do mandato dele de xerife, ele também chegou a pegar algumas pessoas, entendeu? Ele fazia a justiça do jeito que ele achava que era a justiça, né? Matando, escalpelando também. Ele era bem, bem cruel. Ele era um cara bem cruel, mesmo quando era xerife. E quem sabe foi esse cara aí que inspiraram o personagem justiceiro da Marvel, né? Porque, pô, depois disso tudo, o cara é outro espada também. E tá na mesma levada. Ele era sinistro. Ele é sinistro. E ele era um cara que tinha treinamento, né, cara? Ele foi da Marinha, ele foi escoteiro, entendeu? Então, quando ele foi pra guerra, meu filho, ele era nível Rambo, assim. O cara era sinistro, entendeu? Era um cara de 1,88 m. E o que pro padrão da época era muito alto, né? Hoje em dia 1,88 m não é muito, mas se você pensar há 100, 200 anos atrás, é muita coisa. Ou seja, ele era uma máquina de matar criada pelo governo mesmo, né? Porque ele teve todos os treinamentos até chegar lá e mesmo depois de tudo que ele... E alimentar da fígado indiano, né? Indígena. Muito bem alimentado. E galera, agora vamos passar pro nosso quinto da lista. Esse aí é especial porque é um sul-americano. Um sul-americano que entrou na lista das maiores máquinas de matar de todos os tempos. É o Pedro Lopes, da Colômbia. Mais conhecido como o Monstro dos Andes. Quem vai falar dele é o Anderson. Anderson, conta um pouquinho dessa criatura, pelo amor de Deus, pra gente. O Pedro Alonso Lopes, ele era um assassino em série, né? Ele veio lá da Colômbia. Ele nasceu em Santa Isabel. E ele só simplesmente foi acusado de, além de matar, ele estuprava. Ele já era de um nível já mais bizarro, né? E mais de 300 pessoas em 3 países diferentes. Esse camarada atacou. Ele era sinistro. E como nós já até comentamos off, né? Antes de começar o programa, ele, além de estar foragido, ninguém sabe onde ele está, se ele morreu, o que aconteceu com ele. Ele está por aí. Entendeu? E ele estima-se que ele deve estar com em torno de 71 anos de idade. Já um senhorzinho, assim, bem, bem velho, mas bem perigoso, né? Porque assim, a história dele, ele foi condenado só por ter matado 110 na época. Quando ele foi condenado. Depois, estima-se, no mínimo, 300. Isso em mais ou menos 1980 e pouco. Até hoje em dia, cara, eu acho que esse cara já deve ter chegado na 1000, mais ou menos. Se ele continuasse matando na velocidade que ele fazia antigamente, e ele matava mais meninas. 95% dos assassinatos eram meninas. Ele estuprava, violentava, torturava. É um monstro. E é uma vergonha que tá foragida até hoje, ninguém sabe. Ninguém sabe onde está essa criatura. Ele gostava mais de meninas porque, além do estupro, né, que era uma prática, ele era pedófilo também, né? Ele era um cara bem punk. E ele já começou a dar indícios já desde criança. Tipo assim, ele chegou até a molestar a irmã e tal. Foi isso que deu... que a família começou a ficar mais atenta. Falou assim, pô, ele tem problema. E ele era filho de prostituta, né? A mãe dele era uma prostituta e ele é filho de uma gravidez
vamos assim dizer, indesejada, né? E gerou todo esse negócio aí. Ele, com 18 anos, ele chegou a ser preso a primeira vez, né? Quando ele começou esses abusos, né? E lá na prisão ele penou também, né? Sodomizaram, foi espancado na prisão, foi uma parada sinistra. Isso pode ter aumentado a loucura dele para quando ele saiu de lá ele ter chegado a essa E uma coisa assim que eu achei. quantidade, né? Bem famoso, né? E uma coisa que eu achei absurda, que é tipo assim, a pena que ele pegou, depois de ter matado 110 pessoas, foi só de 17 anos. Esse cara só ficou 17 anos preso. Porque, se eu não me engano, acho que na Colômbia a pena máxima é 17 anos. Não sei se foi na Colômbia, foi no... Onde que ele foi preso? Eu sei que a pena máxima daquele 16 anos. 16 anos, né? Aí vocês veem, um assassino de mais de 110 pessoas, pagou 16 anos e tá solto. Não, e a gente tem mania de falar ele era, porque a gente está acostumado a lidar com serial killers que já morreram, né? Eu acho que atualmente a gente não tem quase nenhum ou nenhum vivo, né? Mas esse cara não, esse cara bem provavelmente está vivo, está foragido e bem provavelmente esteja por aqui, na Colômbia, Venezuela e nos arredores, né? Não dá para precisar quantas pessoas ele matou, até porque é um país precário, a gente também mora num país, né, sul-americano, a gente sabe como é que é. Muitas meninas que ele devia pegar deviam ser de periferia, pessoas que a família não deu importância para o sumiço, ou a família nem sabe, acha que foi para outro país, para outra cidade, a pessoa nem sabe que ela está desaparecida. E esse cara deve ter feito vítimas que ninguém nem imagina. Então esse número com certeza é muito maior do que o número pelo qual ele foi julgado, né? E outra curiosidade também acerca desse ser humano é que teve uma enchente perto da... Como é que descobriram que ele era um serial killer? Teve uma enchente perto de onde ele morava. Então ele enterrava as vítimas num local próximo ali, e nessa enchente alguns corpos vieram à tona, né? Porque eram covas rasas, né? Vamos assim dizer. Aí dali que começou toda a investigação e deduziram que, né, tinha um serial killer ali, né, pela quantidade de gente. E foi em torno de 50 corpos só que tinha só ali, aquele pedaço aí, entendeu? Mas depois uma segunda prisão, pelo que eu entendi, ele ficou preso mais de 20 anos. Ele foi solto em 1998. Esse aí que foi o padre que foi lá dentro do presídio e soltou ele? Foi esse? Segundo o que consta os textos, ele pegou a pena máxima lá no Equador, que agora já era de 20 anos. Ele cumpriu os 20 anos e isso terminou em 1998. Aí, em 1998, ele foi solto, porque ele já tinha cumprido os 20 anos lá. E aí ele sumiu. Aí perderam de vista. Ele nunca mais foi visto. Aí eles não sabem se realmente, mas provavelmente ele deve estar trabalhando ainda até hoje. A gente não está sabendo, né? Com certeza. Um país enorme. Pô, aquelas florestas lá da Colômbia, deve ter muita gente morta ali. Muita gente morta ali. E agora vamos falar do quarto da nossa lista. É a Amélia Dyer. Ela nasceu em 1837 e viveu até 1896. O modo operante da Amélia é o seguinte: ela, na época, as mães solteiras, para as famílias não descobrirem, ela pegava as crianças, ela tinha as crianças e dava as crianças para famílias criarem. Elas davam valor e dava as crianças para a família criar. O que essa mulher fazia? Ela pegava as crianças como se ela tivesse adotado, afogava no rio e matava. Era só bebê. E ela fez isso várias e várias vezes. O total de morte que essa mulher cometeu está em torno de 400 crianças. O que você tem a dizer sobre isso, Camila? Para mim, ela é psicopata, né? No mais puro sentido da palavra, porque não tem apego, não
Não tem sentimento, não tem noção do que está fazendo. Noção tinha, mas assim, não tinha. Para ela aquilo era mais uma criança que ninguém queria, então vamos dar fim. Eu ainda ganho dinheiro com isso, sem o menor remorso. Hoje em dia, se a gente fosse estudar a mente desses seres aí, como deve ter gente que deve estar estudando, essa mulher era uma psicopata, sem dúvida. E assim, ela, na época, ela ficou conhecida como a última canção de Niná. O que aconteceu com ela? Ela foi julgada. Por incrível que pareça, ela só foi condenada por 6 crianças, apesar de ter provas de ela ter matado mais de 300, e estipula-se no máximo em torno de 400. Ela morreu em 1896 por enforcamento. Só que ela só foi enforcada só por 6. Isso. Ela era da Inglaterra. Peterson, a gente também a gente olha esses crimes com o nosso olhar, nossa sociedade de 2020, que não está muito longe disso, né? Mas 1890, século XIX, as pessoas não tinham muito valor, que dirá as crianças, que sempre morriam muito novas, porque não tinham acesso à saúde, enfim, muitas coisas, tinham muitas doenças. Para essa mulher, era um estorvo a menos, e para muitas famílias também. Muitas famílias não devem ter relatado que ela matou, e se soube que ela matou, deve ter até agradecido. Olha, muito obrigado, porque seria um escândalo na sociedade. Então, muita família deve ter acobertado, por isso que ela só foi julgada por 6. E você vê, com 6 vítimas crianças em 1890, ela ainda levou uma pena muito maior, foi condenada à forca, do que o nosso amigo aí que acabamos de falar, o Pedro aí, que levou 17 anos por matar 100 pessoas. Então, 50 corpos encontrados. Então, ela estudou enfermagem, estudou técnicas de parto, né, de parteira, né, que em vez dela cuidar, ela matava, né. É surreal isso, né. Ela envenenava. Ela meio que criou um esquema de venda de criança também, né. Ela pegava essas crianças que nasciam, que a mãe também descartava ali a criança, aí ela esquematizava, vendia para outras. Ela tinha um esquema ali também de venda de criança ali por trás, que ela ganhava uma grana com isso. É muito doido, muito bizarro o negócio. E como ela era parteira e enfermeira, ela acabava tendo contato com as mães, né? Com mulheres que estavam grávidas e tal, e ela meio que aliciava ali, se era uma gravidez, assim, entre aspas, que indesejada, né? Que a mãe não queria, por motivo que fosse, a mãe acabava dando, e ela fazia essas maluquices todas aí que a gente acabou de citar aí. Cara, e pior que é só um caso mais bizarro que o outro. Em terceiro lugar, também temos uma mulher, Elizabeth Báthory, da Hungria. Quem vai falar sobre ela é a Camila. Camila, o que você tem para falar sobre essa senhora respeitável, por favor? bom, essa é uma louca de pedra mesmo. Essa não é nem psicopata, ela é maluca total. Ela fazia parte da monarquia, né, da Hungria. Era de uma família muito abastada. Ela tinha seu castelo e ela ia recolhendo funcionárias, moças jovens, né, de preferência jovens, porque são muito mais, tem muito mais vigor, né? E ela matava essas meninas para se banhar no sangue. A Elizabeth Báthory aí é muito conhecida, ganhou a alcunha aí de vampira, porque dentro do castelo dela, muita gente, e ela não fazia questão de esconder, muita gente via as mortes dela, e dizem que ela se banhava no sangue. Não acho que seja mentira, e tem alguns indícios de que era realmente verdade. Não sei se ela chegava a beber esse sangue, mas ela se banhava, e buscando juventude, vigor. Ela acreditava que ela ia achar isso, encontrar isso no sangue das jovens que ela matava.
E sempre jovens pobres, que a família entregava para trabalhar. Quando a família cobrava, ela sempre dava uma desculpa, até que foram apertando ela. E na Hungria, como o rei devia dinheiro para a família dela, quando descobriram, né, todas as mortes e tinha família que realmente estava cobrando uma posição, o que você fez com a minha filha, minha sobrinha, entraram no castelo dela, descobriram os cadáveres, as ossadas, enfim, e testemunhas de gente que viu que ela matou mais de uma pessoa, só que ela, como tinha dinheiro, e desde aquela época, né, o dinheiro manda em tudo, e o rei devia dinheiro para ela, o rei falou, não, fica aí trancadinha na sua casa, pensa no que você fez, e tá tudo certo. Só que ela ficou trancada nesse castelo, junto com as vítimas que ela matou ali dentro, né? Então, vocês imaginam o que essa mulher não está passando até hoje? Uma coisa assim que eu lembrei, ela é conhecida na história como a Condessa de Sangue. O modo que ela matava as meninas era através da tortura. Ela não era apenas era tortura, ela torturava para depois matar. Ela matou em torno de 600 a 650 mulheres. Essa aí realmente é uma... Não tem nem o que explicar, né? Tanto que ela virou uma lenda. Falaram que a mulher era uma vampira, mas na verdade era uma louca, uma psicopata, e achava que por ser rica poderia fazer tudo. No final, até que ela não foi desmentida, né? Porque não aconteceu nada com ela. Ela só ficou no palácio dela presa, domiciliar. E é mais uma que a história passou a mão na cabeça. Apesar de mais de 600 mortes, no final não aconteceu quase nada de mal para ela. E outra coisa também, que essa Elizabeth Bathory também, ela era comparada ao Vlad, né? O Empalador, né? Da Valáquia, que inspirou lá o nosso famoso Conde Drácula, né? Tanto que existem teorias que na verdade o Bram Stoker se inspirou nela também, né? Não é comprovado isso, mas não tem uma evidência específica, mas os fãs acham que ele também se inspirou nela aí para escrever os livros aí, atribuir essa situação sinistra aí. E agora também a gente vai falar de uma pessoa muito especial também, que é o Tug, acho que é Berhan, o sobrenome dele, também conhecido como o Rei dos Bandidos, né? Que ele era um líder de um culto ativo chamado Tug, né? No centro da Índia, que durante o século XVIII ele participava desse culto e tal, e matou nada mais nada menos que 931 pessoas, né? Chegando ao nosso segundo lugar, né, Peter? Isso aí, cara. Esse aí, o que acontece assim, tem para se falar dele. Ele era dizia que ele era um homem muito alto, perto de mais ou menos 1,90 m, e todas as vítimas dele foram mortas estranguladas. Ou ele usava as próprias mãos, ou ele usava um chale. Ele enforcava as vítimas com chale. Ele pegava as pessoas, ele atacava na estrada. Ele fazia tipo uma amizade com a pessoa, ele andando. Aí quando chegava no local mais ele pegava e estrangulava. Cara, esse aí, até antes de conhecer a nossa primeira, foi considerado há muito tempo a maior máquina de matar da história. Porque o cara sozinho matou 931 pessoas. Essa palavra thug, em inglês, ela significa bandido, né? Que era o apelido dele, né? É muito doido, cara. Esse cara aí ele era muito sinistro, cara. 931 pessoas, não é... E quem sabe, né, ele não inspirou aquele clássico, né? A morte pede carona, né? Porque tem tudo a ver, né? Ele se infiltrava nas caravanas, né, de andarilhos e matava todo mundo. Segundo algumas pessoas acham, ele com a própria mão matou cerca de 125 homens, tá? E pode ter sido visto estrangular mais de 150, cara. Ele era um cara sinistro mesmo, cara. Ele não tinha tempo ruim com ele, não.
Até hoje, a média de estatura indiana, de um homem indiano, é de menos de 1,70 m. Então, vocês imaginam, para a época, um homem de 1,90 m. Esse homem devia ser uma aberração na Índia. E para ele matar um homem com menos de 1,70 m, devia ser como matar uma criança, né? Ele não devia requerer esforço nenhum dele. Uma pergunta, Peterson. Tu sabe se ele, segundo as informações, ele morreu em torno de 75 anos. Ele morreu bem velho. Ele chegou a ser preso? Sabe alguma informação sobre isso? Não chegou a ser preso porque esse culto à deusa Kali era muito influente na Índia, entendeu? Ele não chegou a ser preso, sabe? Ele conseguiu se safar, porque esse culto era um culto muito e assim, ele é o cara que mais se destaca do culto, mas esse culto já fez vários massacres. Então já era comum, né? Até porque as pessoas era uma lá prática, né? eram dadas em sacrifício. Então isso era, Oriente, enfim, né? Onde as pessoas se dão em sacrifício achando que vão alcançar um paraíso, né? E a gente tem o caso do Thug, que sacrificou muita gente para alimentar e alegrar a deusa Kali. E se eu não me engano, eu acho que foi proibido o culto à deusa Kali na Índia. Depois eu vou até dar uma informada. Mas eu acho que foi proibido hoje em dia esse culto lá, porque até pouco tempo até 1900 alguma coisa, eles praticavam oferendas humanas para essa deusa. Tem alguma coisa de ter sido proibido, sim, ou ter mudado algum significado, mas eu acredito que ainda exista, assim, o culto a ela, principalmente entre os mais de renda mais baixa da Índia, né? E agora, galera, chegando em primeiro lugar, a maior máquina de matar da história. Aí vamos lá, né? Enquanto os homens ficam falando, cara, é uma mulher. Uma mulher é a maior máquina de matar da história. Para você ter noção, o Túlio, com 1,90 m, ele matou 931, mas não chegou nem perto da Catherine Monvison. É uma francesa, nascida em 1640. Ela matou em torno de 2.500 pessoas. Quando ela foi condenada, ela só foi condenada por 1.000 mortes. Essas 2.000, só 1.000 mortes confirmadas. Só tem 1.000 mortes confirmadas. Mas depois que foram descobrindo, em torno de 2.500 mortes. Essa mulher, ela era uma alquimista e excelente envenenadora. Ela vendia venenos para as esposas, para o alto clero, essa coisa toda. Ela foi condenada e morta como bruxa. Foi enforcada e queimada na fogueira. E a história dela é uma história muito, muito macabra, porque ela é envolvida com várias assassinas seriais também, porque ela que fornecia o veneno para essas viúvas negras francesas. Quem fornecia o veneno era essa mulher. E assim, dizem que o principal responsável por 2.500 mortes e participou, sem ela ser a responsável, por mais de 6.000 mortes na França por envenenamento. Ela trabalhava para amante do Luís XV. Então ela era envolvida com a alta nata, devido ao poder e ao conhecimento que ela tinha, que não devia ser pouco. Ela chamou a atenção da monarquia mesmo, da alta sociedade ali. Todo mundo procurava ela para se desfazer dos seus desafetos. E a principal amiguinha dela ali, compincha, comparsa dela, e que na hora em que ela foi julgada, essa pessoa, por ser amante do Luís XV, essa pessoa foi absolvida, não teve nenhuma culpa em tudo que fizeram, mas ela foi condenada à fogueira
e a amante do Luís XV não, né? Mas elas agiam em conjunto. Então, essa mulher, ela servia para os grandões mesmo da França. E assim, uma curiosidade sobre ela, quando ela foi pega ela e mais uma outra assassina serial, que trabalhava junto com ela. Só que essa outra assassina, ela só matou 20. Enquanto essa já estava nos milhares. Ela denunciou a Catherine. Ela foi morta primeiro, Catherine depois. A diferença maior é que a Catherine foi morta na frente dos filhos e as cinzas dela foi jogada aos ventos para que nem nunca mais soubesse falar dessa mulher. No caso dela, eu acho que ela nem era assim uma serial killer que ela matava por prazer. Eu acho que ela era uma pessoa extremamente inteligente para a época, uma pessoa que detinha um conhecimento absurdo, que chamou a atenção de gente de muita grana, e ela foi prestando serviços. Na época, a morte de pessoas não era embora viemos de uma cultura muito católica, né, de onde matar é repreendido, a gente sabe que na prática não era, ainda mais em 1640, se estamos falando do século XVII na França, as pessoas morriam mesmo, e muitas pessoas morreram pelas mãos dela sem saber que tinham morrido envenenadas, porque apresentavam dores e doenças que não eram diagnosticadas. Muitos médicos acho que enterraram como causas naturais, e foi envenenamento dela, foi a obra dela, mas ela nada mais era do que uma funcionária, né? Ela trabalhava para as pessoas. Lógico que ela usufruía do dinheiro que ela devia ganhar, e devia ser muito bem paga para cometer esses assassinatos, né? Para entregar essas poções, fazer essas magias negras e esses venenos, mas ela era a parte mais fraca do elo aí, que sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Ela também, você está falando esse negócio de feitiçaria e tal, mas ela meio que, vamos assim dizer, ela usava, como você até falou, um pouco de politicagem. Tipo assim, o cara queria herdar uma grana, aí ela lá jogava as cartas para a pessoa e falava, para você ganhar, você herdar isso, você vai ter que matar fulano e ciclano. Ela fazia umas estratégias ali para a pessoa subir, para ela conquistar um amor, né? De repente, eu quero casar com a princesa, então você vai ter que matar fulano. E assim ela ia esquematizando ali e fazendo... Inspirou nela, né? E assim ela ia se esquematizando ali, fazendo a política, né, dela, e as pessoas iam morrendo envenenadas. E uma coisa assim, que eu, pelo menos assim, você quase não se ouve falar de uma mulher alquimista. É uma das poucas que eu já ouvi falar. E ela era uma alquimista. Ela se formou em alquimia, e esse negócio de tarô, ela era envolvida com esse tipo de... Não chega a ser bruxaria, porque... Eles falavam que era uma espécie de magia negra. Ele fazia, era meio magia negra, mas não era, não. Mas eles falavam na época que era uma espécie de magia negra, mas hoje a gente sabe que não era. Era mais outro esquema que ela fazia. Mas ela sabia, cara, fazer as poções, os venenos. Então as pessoas morriam, usa isso aqui. Aí fazia as misturas dela, igual essas bruxas que a gente vê em filme, série, né? Que tá ali fazendo suas poções, vamos assim dizer, e ela passava isso para as pessoas davam para aquela pessoa que ela queria descartar, e assim ia. Ela deve ter matado muita gente, não só em nome do Luís, não, mas a favor da vontade dela e das pessoas, né? Que queria, né? Matava mesmo, não tinha essa... No caso dela, ela foi muito mais colocada como serial killer pela sociedade da época, né? Do que propriamente foi uma serial killer, porque ela envenenava, então ela matava com conhecimento de ervas, coisa que até hoje a gente conhece, a gente sabe. Muitas mulheres sabem ervas que fazem aborto, até hoje usam-se, né? Coisas desse tipo.
E se você for ver, ela morreu com cerca de 40 anos, o que para a época era uma idade longa. Então ela conseguiu se proteger muito, prestando esse tipo de favor. Então muitas vezes era ou dela ou de outra pessoa, né? Então, muito melhor você entregar uma erva aqui e dane-se o que a pessoa vai fazer, do que você arriscar seu pescoço, né? E se ela morreu, se chegaram ao ponto de pegá-la, é porque alguma coisa deu errada no meio do caminho aí, né? Porque senão essa mulher não teria sido pega. Ela pisou no calo de alguém, ela não deixou de fazer algo que alguém queria, porque senão a gente não conheceria ela. E o que o Peterson falou de alquimistas, realmente a gente tinha uma sociedade machista, onde tinham homens tentando encontrar o significado, a serventia de plantas e coisas, e essa mulher já estava muito à frente, fazendo uso, inclusive acho que medicinal, ela deve ter curado muita gente também, porque todo remédio pode ser veneno, então ela pode ter ajudado, feito bem com esse conhecimento, mas também fez muito mais o mal, né? Mas ela era uma funcionária, né, dos grandões. Os verdadeiros serial killers eram eles que mandavam matar, né? Isso aí, galera. Ó, um excelente programa. Espero que vocês gostem. A partir de agora, de 15 em 15 dias, vai ter conteúdo para vocês sobre terror, sobre cultura macabra. Vamos falar sobre livros, vamos falar sobre filmes. E mais uma coisa que eu queria pedir para vocês, além de vocês curtirem o canal, dar seu like, é o seguinte: no grupo Terror Macabro, tem dica pra gente o que vocês querem que nós falamos no próximo programa, sobre qual o tema que vocês gostam. Pode ser possessão, pode ser exorcismo, pode ser o que vocês curtem, que nós vamos vir aqui fazer um especial para vocês. Espero que vocês gostem. A Camila vai se despedir de vocês também, depois o Anderson. Vamos lá, galera. É isso aí, gente. Quem quiser entrar no grupo, vai ser muito bem-vindo. Terror Macabro Brasil no Facebook. Em breve a gente vai estar migrando aí para outras plataformas. E esse programa é um jeito da gente discutir temas que a gente vê muito recorrente no grupo, e muitas vezes a gente não pode discutir, não pode informar lá da maneira que a gente quer. A gente resolveu trazer para cá para uma conversa mais informal com vocês. Muita gente não conhece esses caras, não tem aí um tempo de pesquisa e de loucura que nem nós aqui, que é tudo uns retardados e fica procurando esse tipo de coisa. E a gente que é psicopata mesmo. E a gente vai tentar trazer o máximo de informação, coisa diferente para vocês, assuntos. Então deixem lá, participem do grupo, deixem like, compartilhem aqui o vídeo e informem pra gente se vocês gostam desse jeito que a gente está falando, se vocês querem, os assuntos que vocês querem saber, as informações que a gente vai estar procurando para trazer um conteúdo bacana aí para vocês do grupo, e vamos fazer crescer esse Terror Macabro Brasil e mostrar para todo mundo que terror não tem que ter preconceito. Terror é só um gênero muito interessante, um gênero que vale a pena ser estudado, que vale a pena ser abordado e tem que deixar de ser marginalizado. É isso aí, mandar um abraço aí pra galera aí, pra vocês, obrigado pelo convite, tá? Foi muito legal participar desse assunto sanguinário que a gente acabou falando aqui. Um assunto dessa leve, galera. essa Assunto leve, sanguinário. Tá escorrendo sangue aí na sua tela aí de vocês aí, de quem tá assistindo. Desculpa, mas faz parte do tema. Mas é isso aí. Quando tiver toda à disposição aí do Macabrocast, o dia que vocês quiserem que eu participe, é só chamar que eu tô dentro aí pra gente se divertir e bater esse papo maneiro aí. Isso aí, galera. Ó, um bom final de uma ótima semana para vocês. E assim, uma mensagem que nós queremos do Terror Macabro, queremos passar, que é o seguinte: o terror também é cultura. O terror também modifica. Porque através do terror, vocês conhecem vários casos. O terror modificou o cinema, modificou a literatura. Então,
nós vamos passar a cultura através do terror. E o que nós queremos, o Terror Macabro quer mostrar para o pessoal que terror também é cultura. Ele não é uma subcultura, é uma cultura sim. O terror traz mudanças, porque para você conhecer o mal, para você saber reconhecer o mal, você tem que conhecer. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Valeu, galera. Fiquem em paz e até o próximo programa.